Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa aula de Biologia. Eu sou o professor Belan e hoje nós vamos falar sobre ciclos biogeoquímicos, a nossa playlist de ecologia, tá? Nessa primeira aula nós vamos falar sobre os ciclos biogeoquímicos da água, do carbono e do oxigênio. Na próxima aula nós falaremos sobre os ciclos do nitrogênio, o ciclo do nitrogênio que é o mais importante ou talvez o mais complexo aí de todos eles, tá? Então acompanha comigo aqui para a gente iniciar a aula. Vamos lá? Então, pessoal, começando aqui a falar sobre os ciclos biogeoquímicos, tá? Vamos dar início aqui ao nosso estudo. Então, como eu disse a princípio, certo? Os ciclos biogeoquímicos compreendem o ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio, o ciclo do nitrogênio. É claro que cada elemento aí de importância tem o seu ciclo biogeoquímico, como por exemplo o fósforo, também o enxofre, só que aqui nós vamos abordar os que têm maior importância e que são mais cobrados nos vestibulares, tá bom? Então, dando uma observada aqui no ciclo da água, falando propriamente do ciclo da água inicialmente, tá? Nós temos aqui um pequeno esboço, né? uma representação gráfica das porcentagens de água doce e marinha no planeta Terra. Isso aqui foi tirado de um livro, tá? Chamado Águas Doces do Brasil, na Escrituras Instituto de Estudo Avançado da USP, tá? Então tem uma certa credibilidade aí no que nós temos mostrado aqui para vocês, tá bom? Então, basicamente, de toda a água do planeta, cerca de 97, 98% é de água salgada, que é essa grande área verde aqui. E apenas 2,5% é água doce. Essa fatia é muito pequena, menor que fatia de rodízio de pizza, né? Que é basicamente o que a gente tem para consumo, né? O que a gente pode usar para o consumo humano, tá bom? Desses 2,5%, vamos repartir a fatia aqui, nós temos cerca de 68,9%, 69% em calotas polares e geleira, ou seja, é uma água que não está efetivamente disponível para o nosso consumo, tá? Cerca de 30% é água subterrânea em aquíferos, lençóis freáticos, que de certa forma podem ser consumidos através de exploração de poços, entre outros, tá? 0,3% está em rios e lagos. Então veja, né, a grande riqueza de água doce, os rios maravilhosos que nós temos no Brasil, tá? E também no mundo inteiro representa apenas 0,3% e 0,9% em outros reservatórios aqui que ele cita, mas não fala quais, tá? Vale lembrar então, pessoal, que a água não vai acabar no planeta. Tá? Ela existe um ciclo de evaporação, de condensação de chuvas. Essa água não vai acabar. Mas o que pode acontecer é que essa água doce não fique mais potável, ela se torne assim, tenha dificuldade de ser consumida. A água salgada e a água doce em si, elas não vão acabar, mas eu posso poluir toda essa pequena quantidade de água doce que eu tenho disponível e aí vai ficar um problema sério para a humanidade, tá bom? No ciclo da água, nós podemos ter as origens do vapor d'água. De onde vem o vapor d'água, né, na atmosfera para formar as nuvens, para chuvas? Primeiro, evaporação. Então, a água líquida que está presente nos mares e nos rios, principalmente nos mares, né, 3/4 da superfície do planeta é coberto por água, então grande parte dessa evaporação se dá nos oceanos, tá? Nós temos também a transpiração dos seres vivos pelas plantas e também pelos animais. A diferença principal é que as plantas transpiram na forma de vapor, enquanto que os animais transpiram na forma de suor, tá? Existe também a questão da excreção, tá? Aqui eu não citei, mas da excreção dos animais, as fezes, a urina também contém água e de certa forma isso faz com que a água retorne para o ciclo no seu ciclo de biogeoquímico, tá bom? Então aqui oceanos contribuindo grande parte com a evaporação, depois você vai ter a condensação, a chuva, né, retornando a água líquida para o ambiente, depois infiltrando, a gente chama de percolação, água no subsolo, tá? Depois retornando para os rios, retornando para o oceano de maneira geral, tá bom? Até completar o ciclo. Então, transpiração e respiração também, tá? Contribuem para isso, e as chuvas como um todo. Aí eu posso dividir esse ciclo da água em dois grupos,
tá? Ou 2 ciclos. O chamado pequeno ciclo, ou ciclo curto, que vai compreender apenas as mudanças de estado físico da água, como por exemplo a evaporação, né, que é a mudança de estado líquido para o estado de vapor, e depois a condensação. Aqui é a mudança ao contrário, que é o estado de vapor para o estado líquido e, consequentemente, a vinda com as chuvas, certo? E eu tenho também o grande ciclo da água, que contempla também a parte dos animais, tá? É aquele que tem participação dos seres vivos. Então, basicamente, os seres vivos vão absorver a água, as plantas absorvem pelas raízes, os animais ingerem a água, né, na alimentação e também ao beber água, certo? A respiração, né, tanto a respiração pulmonar, quando a gente expira, ao fato de expirar, além de estar eliminando gás carbônico, nós estamos eliminando também vapor d'água na nossa expiração. E também na respiração celular. Quando nós temos lá a glicose, que é aquela molécula principal, tá? Ela é transformada mais oxigênio, né? Lembrando que a gente está falando de respiração aeróbica, ela é transformada em gás carbônico mais água. Água, ok? Água. Esta água, ela vai servir, né, de fonte, né, de reações químicas, como água molecular, como água de síntese por desidratação ou quebra por hidrólise. Tá? Essa água não vai ser água de hidratação, não vai ser água que vai hidratar o seu corpo, sim água que a gente ingere, mas de certa forma ela é produzida na respiração e ela pode ser utilizada pelo organismo. A transpiração, como eu acabei de dizer, o suor do animal ou também a transpiração das plantas, tá? E a parte de excreção, aí entraria a parte de urina, das fezes, né? Até mesmo da respiração, da exalar, né? Eliminar o ar junto com o vapor d'água, quando a gente faz aquele embaçar o vidro, né? O que é embaçar o vidro? A gente dá uma baforada ali no vidro e ele fica embaçado. É que o vapor que estava saindo da nossa boca, né? Da nossa respiração, condensou ali e ficou líquido no vidro, que era um pouco mais gelado do que a nossa respiração, tá bom? E aqui, resumindo, o ciclo curto e o ciclo longo. O ciclo curto é esse aqui, onde nós temos apenas a participação das alterações físicas da água, a evaporação, a condensação e o retorno na forma de chuva. Aí tem o ciclo longo, que inclui também os animais, né? A transpiração, a respiração, a excreção, os vegetais, a absorção, transpiração, tá? E é o ciclo mais demorado. A água ela demora mais no ciclo longo porque ela fica presa dentro dos seres vivos até retornar para o ambiente. Tá? O ciclo curto ele é mais rápido, o nome já diz isso, e o ciclo longo tem um pouco mais de tempo para isso, tá bom? Sobre o ciclo da água era isso, tá? Queria falar para vocês. E agora a gente vai começar a falar sobre o ciclo do carbono, ciclo também muito cobrado nos exames vestibulares, certo? O que eu preciso saber sobre o ciclo do carbono? Bom, primeira coisa, que o carbono, por que ele é um elemento importante? Vamos lembrar que a gente tem lá um macete chamado de CHOMPS. CHOMPS, o que é o CHOMP? Opa, o que é o CHOMPS? São os elementos químicos principais formadores das moléculas orgânicas, que é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Se parece um 9, mas é um S, tá? O carbono, ele é o elemento principal formador das moléculas orgânicas. O que são as moléculas orgânicas? Carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, vitaminas. Sempre tem um carbono ali ligado a outras moléculas. As três bases, carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá? Sempre esses três elementos vão estar presentes nas moléculas orgânicas. Nitrogênio, fósforo e enxofre, nem todas, tá? Mas esses três sim. E o carbono é sempre o esqueleto principal formador das moléculas orgânicas, tá? O CO2 é a principal fonte de carbono na natureza. Por quê? Se eu for analisar onde tem carbono na natureza, tem carbono nas rochas, tem carbono no grafite, tem carbono de diamante, né? O carbono elementar, o C, está presente na natureza. Só que não está disponível para os seres vivos. Como é que eu vou pegar um carbono de uma pedra, um carbono de um diamante, um carbono do grafite para usar
né, no meu corpo, não tem como. Então, a principal fonte de carbono na natureza para os seres vivos é o CO2. Só que dá para perceber que a gente não usa muito o CO2. Nós eliminamos o CO2. Então, nós, seres humanos, animais, o CO2 simplesmente é uma fonte de excreção, é um produto da respiração celular, tá? Os produtores são aqueles que fazem fotossíntese ou quimiossíntese. São eles os únicos capazes de fixar o carbono. O que vem a ser o ato de fixar o carbono? É pegar esse carbono na forma de gás carbônico que está na atmosfera e transformar em molécula orgânica, ou seja, efetivamente pegar aquele carbono, fixar o CO2, trazer para dentro de uma molécula como a glicose, por exemplo, que aí sim os animais podem utilizar. Então, o CO2, a síntese, seja ela fotossíntese ou quimiossíntese, vai transformar, vai fixar o CO2 na matéria orgânica, que então é a glicose. E a partir da glicose, eu posso produzir a celulose, a sacarose, o glicogênio, o amido, né? E aí você pode produzir uma infinita gama de moléculas a partir da glicose, ok? Bom, e aí? Ciclo do carbono. A partir da glicose, como eu acabei de falar, eu vou produzir energia para o metabolismo celular, através da respiração celular, tá? Além disso, a glicose é a matéria-prima para a construção de quem? Da celulose. A celulose, que é a principal componente das plantas, das árvores, dos troncos, das raízes, tá? É a molécula mais abundante na natureza, é a celulose, ok? Outras moléculas orgânicas também, como lipídios, como aminoácidos, que são a base das proteínas, os ácidos nucleicos, que são DNA, RNA, também tem o ATP, que é um ácido nucleico, né? Que são muito importantes para todo ser vivo. São baseados aí nas moléculas orgânicas, na glicose, né, no carbono em si, tá bom? Assim, o carbono fica aprisionado. É isso que eu chamo de fixação. Então, por exemplo, eu vou pegar aquele carbono que estava na forma de gás carbônico livre na atmosfera, vou transformá-lo em glicose, em um carboidrato, e a partir daí vou transformar em outras moléculas. E esse carbono vai ficar preso no corpo dos seres vivos. Ele está fixo dentro do ser vivo. Então, quando eu pego, por exemplo, uma floresta, ela tem árvores centenárias ali, tem muito carbono aprisionado na madeira, na forma de celulose. Então, por isso que a gente fala que na vida real, um desmatamento é ruim, mas uma queimada é muito pior que um desmatamento. Quando eu desmato, eu estou tirando a cobertura vegetal, mas ainda eu tenho toneladas de gás carbônico preso dentro da madeira daquelas plantas que foram cortadas. Então, nos males o menor, eu desmatei, não tem como voltar atrás. Mas se por acaso um fiscal, uma fiscalização apreender aquela madeira, ela pode destinar para um uso coletivo, para um uso benéfico, ou seja, transformar aquele material apreendido, aquele comércio ilegal, em móveis para hospitais, para escolas, né? De alguma forma transformar aquele problema num benefício. Agora, se você queimar a floresta, é muito pior, porque você vai retirar da mesma forma a cobertura vegetal, assim como aconteceu no desmatamento, só que você ainda vai liberar toneladas e toneladas de gás carbônico que estavam aprisionados dentro daquelas plantas, tá? Então é muito pior a queimada do que o desmatamento, ok? Aí entra a parte de ciclagem do carbono. O carbono retorna ao ambiente através de algumas reações. Então vamos lá. Ele vem para o ser vivo através da síntese, fotossíntese ou quimiossíntese. São as únicas reações que tiram gás carbônico da atmosfera, que efetivamente fixam gás carbônico da atmosfera. Agora, as reações que devolvem o gás carbônico para a atmosfera. Nós temos, obviamente, a respiração celular, C6H12O6, que é a glicose, sendo oxidada, tá? Então eu vou pegar esses hidrogênios que estão aqui, eu vou retirá-los e passar para transportadores intermediários, como NAD e FAD, tá? Esse NAD e FAD vão deixar os hidrogênios junto com o oxigênio. Então esse oxigênio aqui, ó,
vai ser responsável por cuidar dos hidrogênios, formando a água. Esse oxigênio da glicose vai ser o oxigênio do CO2. Esse carbono da glicose vai ser o carbono do CO2. Então, quando eu tiro o hidrogênio da glicose, eu transformo a glicose em CO2. E quando eu adiciono o hidrogênio ao oxigênio, eu transformo ele em água. Tá? Então, isso aqui é uma das fontes de liberação de CO2 para a atmosfera. Outra fonte de liberação é a fermentação alcoólica, que não ocorre na presença do oxigênio, produz etanol, mas também produz CO2 em menor quantidade, mas produz, né? A gente vai imaginar quantos indivíduos respiram e quantos fermentam, fazem fermentação alcoólica, mas de certa forma também essa liberação, tá? A combustão, a queima da gasolina, tá? A queima da gasolina também faz com que haja a liberação de CO2. Então, você pega um hidrocarboneto, como a gasolina, na presença do oxigênio, você libera CO2 e produz água também nessa reação. Esse CO2 vai embora para a atmosfera. É claro que nessa combustão seria uma combustão perfeita, não há liberação de monóxido de carbono, como acontece realmente nas combustões dos motores movidos a combustíveis fósseis, é CO aqui, tá bom? E a decomposição também é uma reação que libera CO2 ao ciclar a matéria dessa forma, tá? Então, eu vou retirar gás carbônico da atmosfera, vou fixar através da fotossíntese e quimiossíntese e vou devolver por todas essas reações aqui o gás carbônico para a atmosfera, ok? Então, resumindo aqui, no nosso ciclo do carbono, o que é azul é o CO2 absorvido pelas plantas, veja que eu tenho poucas setas, eu tenho aqui uma árvore tirando CO2 e uma planta aquática tirando CO2. É claro que existe também o fitoplâncton, que não está representado aqui, tem bactérias que fazem fotossíntese, tem bactérias que fazem quimiossíntese, que não estão representadas aqui, tá? Aí depois, a devolução de CO2 para a atmosfera. Então veja, a respiração dos vegetais, a combustão de uma fogueira, né, a respiração de um animal, a liberação de combustíveis fósseis, tudo isso vai liberando CO2 para a atmosfera, que o rapaz respirando, a excreção dos animais, os resíduos, a decomposição. Em vermelho é o movimento do carbono pelas cadeias alimentares. Como é que o carbono passa pelas cadeias alimentares? Geralmente na forma de glicose, tá? Peraí que aqui complicou. Glicose. A glicose vai sendo passada nas cadeias alimentares, tá? E depois para voltar na decomposição para a atmosfera, tá bom? O ciclo do carbono ele está em equilíbrio, tá, gente? A pergunta é, até quando? Porque se eu for pensar, se existe uma quantidade de retirada de CO2 da atmosfera e existe uma quantidade de devolução de CO2 também, ele está em equilíbrio, pelo menos deveria estar. O grande problema é que o carbono fixado pelos produtores, devolvido para o ambiente, sempre esteve balanceado, sempre, tá? Porque isso é natural. O que não é natural nesse ciclo? A queima de combustíveis fósseis. Então, a partir do século XX, com o aumento da queima de combustíveis fósseis, você teve um acúmulo maior de CO2 do que em todos, né, os séculos, milênios anteriores. Tá? Então, essa grande liberação de CO2 a mais é um processo que não tem volta. Por quê? Apesar desse CO2 liberado na combustão ter sido formado pela fossilização, né, pela produção de petróleo que veio de seres vivos, a fixação desse CO2 liberado no combustíveis fósseis aconteceu milhões de anos atrás. Então não dá para entrar no equilíbrio aqui. Tá? Para a gente compensar isso seria só milhões de anos à frente, porque os seres que morreram agora vão ser fossilizados também. Tá? E é esse excesso de CO2 que causa o desequilíbrio ambiental. Esse excesso que vem de onde? Dos combustíveis fósseis. Por que não se fala muito da queima do etanol? Porque etanol é um combustível, o etanol libera CO2, está errado falar que etanol é um combustível limpo, tá bom? Porque ele libera CO2 também, ele polui o ambiente. Só que esse CO2 liberado pelo etanol, recentemente, alguns meses atrás, é um CO2 que foi retirado pela fotossíntese da cana-de-açúcar. Então, o CO2 liberado pelo etanol não vai contribuir, tá, com problemas ambientais muito sérios, porque eu simplesmente estou devolvendo na queima do etanol o CO2 que a cana-de-açúcar retirou
para a sua fotossíntese. Agora, quando eu faço isso com combustível fóssil, com gasolina, com diesel, com gás, eu estou fazendo o quê? Eu estou liberando um CO2 neste momento que foi aprisionado há milhões de anos atrás. Então, nisso eu acabo desbalanceando o processo. E aí vem o efeito estufa, tá? Então, veja aqui esses dois gráficos. Aqui, do lado esquerdo, é a relação de partes por milhão de acúmulo de CO2 na atmosfera durante os anos de 1960 a 2010, tá? Veja que ele vem aumentando uma curva elevada, tá? Vem aumentando de 320 partes por milhão para cerca de 380 partes por milhão. Esse dado isoladamente não daria muita base para nada, porque isso pode não significar nada, eu posso ampliar o gráfico e ver que isso é comum ao longo do tempo. Porém, quando eu comparo aqui com a temperatura média global, que tem uma análise muito mais avançada, de 1880 a 2005, eu vejo que em 1880 a média global de temperatura é em torno de 14 graus, 13,9 graus, tá? E sempre oscilou, ó, sempre teve uma oscilação. E eu vou jogar aqui até 1960, que seria mais ou menos esse ponto. Então veja, de 1880 a 1960, você teve uma elevação mínima ali, tá? Que poderia estar dentro da normalidade, ok? Se passaram 80 anos de análise, tá bom? Agora, de 1960 até 2005, que é onde ele foi analisado aqui, ele passou de 14 graus para 14,8. Ou seja, olha a inclinação que teve essa curva. Talvez seja uma coincidência, tá? Ou talvez seja algo para se pensar. Tudo bem? Então, em 80 anos, você teve uma elevação de temperatura, tá? Relativamente baixa, ou quase que constante, né? Não teve muita diferença, mas nos últimos 40 anos, ou seja, metade do tempo analisado anteriormente, nós tivemos um crescimento significativo. Tá? Então isso é importante para o nosso pensamento. Tá bom? Quais seriam as consequências dessa elevação, galera? Derretimento das geleiras, elevação do nível dos oceanos, tá? Derretimento das geleiras, elevação do nível dos oceanos, que isso provocaria enchentes e alagamentos permanentes, principalmente nas zonas costeiras, as praias desapareceriam, tá? Cidades que estão muito baixas desapareceriam, países como a Holanda, que está abaixo do nível do mar, correria um risco muito grande de desaparecer, Veneza desapareceria, né? As principais praias do Brasil também seriam afetadas, tá? A média da temperatura global aumentaria 3 graus até 2100. Vocês viram ali que em praticamente 120 anos teria aumentado menos de 1 grau, tá? E aqui em menos de 100 anos 3 graus. Talvez a consequência disso seria muito mais séria. Fortes ondas de calor, né? Em locais que não eram comum ter calor. Aqui no Brasil a gente está acostumado, calor de 40 graus, 42 graus, e épocas fala, meu Deus, o aquecimento global, e daqui a pouco vem um frio de lascar, né? Então assim, é claro que não é um calor constante, mas são ondas de forte calor ou ondas de muito frio onde não tinham, tá? Secas prolongadas, ou quando chove, chove demais e causa problemas, inundações, ciclones tropicais e furacões que até certo tempo a gente não via e a gente está passando a ver no Brasil também. Então são tudo coisas que a gente tem que repensar, tá? Perda de biodiversidade, como a área como a Amazônia, né? Não só a Amazônia, mas outras florestas tropicais, com alteração de regime de chuvas, principalmente, porque a principal diferença entre a Amazônia e o deserto do Saara não está simplesmente na temperatura, está na chuva. Porque a Amazônia é muito quente também, o deserto do Saara também é muito quente, mas a diferença é que na Amazônia chove, no deserto não. Tem deserto até que neva, né? Olha que coisa interessante. Dependendo de porque no deserto a temperatura à noite é muito baixa, e se tiver uma certa umidade no ar, pode acontecer de nevar. É raro, mas pode acontecer, tá? Nevar no deserto, olha que coisa doida. E aumento da acidez dos oceanos. Acidez dos oceanos porque se eu tiver mais CO2 na atmosfera, as chuvas podem aumentar, né, o CO2 da água. Com a água, o que vai acontecer CO2 com água? Vai formar o ácido carbônico, que é o H2CO, H2CO3, que é o ácido carbônico. Isso pode aumentar a acidez da água, causando, pela temperatura, morte dos corais e
pela acidez, deformação das conchas calcárias. Isso também pode ocasionar a morte dos corais, mas duas coisas distintas. Branqueamento é pela elevação de temperatura e enfraquecimento das conchas calcárias pelo aumento da acidez, tá bom? Pessoal, a gente sabe que tem muitas teorias de conspiração que falam que o aquecimento global, na verdade, é uma mentira da mídia, do George Soros, que quer dominar o mundo. Você já deve ter visto isso, tá? Não estou aqui para contestar a veracidade de determinados fatos, tá bom? É importante que você se informe sobre isso. Eu estou aqui enquanto professor de biologia, para te mostrar o que o vestibular vai cobrar de você. Então não adianta você chegar num vestibular tradicional, num Enem, numa FUVEST, Unicamp e querer falar que isso aí é balela, que isso aí é coisa da mídia, tá? Então esquece isso, siga as instruções, né? Esse é o script para você se posicionar nos vestibulares. Então, mesmo que você não acredite no aquecimento global, que isso aí é uma invenção, tá? Não, você não pode falar isso no vestibular, principalmente numa redação, numa prova aberta, que você vai ser prejudicado, tá bom? Então siga o script certinho, fale das consequências do aquecimento global, tá? Que vai dar tudo certo, tá bom? No ciclo do oxigênio, é bem rapidinho aqui pra gente fechar esse assunto, ele é muito parecido com o ciclo do carbono, porque o ciclo do oxigênio e do carbono se completam, tá? Então ele está principalmente na respiração celular, que é quando o oxigênio participa da última etapa da respiração, que ele é o chamado aceptor final de hidrogênios e elétrons. Então ele está lá para participar disso. E quando ele capta esses hidrogênios e elétrons, tá? Esses H+, que são produzidos da quebra da glicose, não podem ficar sozinhos porque eles acidificam o meio, ele se transforma em água. Então o H+ se liga ao NADH, o FADH, que são os transportadores intermediários deles, de elétrons e hidrogênios, né? E depois que ele passa lá pela ATP sintase, que é aquela turbininha que fica nas cristas mitocondriais, ele se liga ao oxigênio, e aí sim forma a água, tá? Então, a equação nós temos a cada 4 hidrogênios que passam, que chegam até o oxigênio, mais 4 elétrons, para uma molécula de oxigênio, forma-se uma molécula de água, tá? Então, ele é liberado, ele é formado, ele é utilizado na respiração para captar os hidrogênios e formar água, e ele é liberado na fotossíntese, a única reação que libera oxigênio a partir da água, tá bom? Então a gente pode falar que na fotossíntese a planta capta o gás carbônico pelas folhas, quebra a água, não o gás carbônico. Ó, eu posso falar que a planta capta o CO2 e libera o oxigênio, beleza? Mas eu não posso falar que a planta produz oxigênio a partir de CO2, está errado. Eu tenho que falar que a planta capta a água, ela quebra essa água e libera o oxigênio, tá? A reação de quebra da água é chamada fotólise. É a fotólise da água, que a partir do momento que eu pego duas moléculas de água, eu quebro através da luz, tá? A luz eu quebro, produzindo oxigênio, produzindo H+, que são os prótons, e os elétrons, tá bom? E a reação contrária é a reação que ocorre na respiração. Então, vou pegar 4 hidrogênios, 4 elétrons e uma molécula de oxigênio, e eu vou formar H2O, duas moléculas de água na respiração celular, tá bom? Os H+ e os elétrons serão transportados para a formação da glicose lá no ciclo de Calvin-Benson, que é a fase escura da fotossíntese, beleza? O oxigênio será liberado para a atmosfera na forma de oxigênio molecular e poderá ser usado, que dificuldade, hein? E poderá ser usado O2, tá, gente? Ó, vou fazer bem devagar. O2, aí. Poderá ser usado, tá, na respiração dos animais, inclusive na respiração das próprias plantas, ok? Resumindo, então, o ciclo do oxigênio, ó, os átomos de oxigênio se encontram na atmosfera sob a forma de oxigênio molecular e também de CO2, além de oxigênio na água líquida e também no vapor da atmosfera. A fotossíntese libera oxigênio pela quebra da água, a respiração absorve o oxigênio, transformando esse oxigênio em água, e a decomposição também libera água para a atmosfera. São processos responsáveis pela ciclagem do oxigênio na natureza. Tá bom? O que tem a ver ainda também com o ciclo do oxigênio é o buraco da camada de ozônio. Então, por exemplo, lá na camada de ozônio existe o ozônio. Muito bem, professor. Que é o O3. Beleza? Então, o que acontece? Existe esse elemento, essa substância aqui, chamada de
clorofluorcarbono, que é o CFC, tá? Esse CFC é liberado pelos aparelhos de ar-condicionado, pelos aerossóis. Hoje em dia está bem menos do que no passado, tá? Porque você já tem alternativa contra a liberação desses CFCs. Mas quando chega lá na atmosfera, a radiação ultravioleta que incide lá faz a decomposição desse CFC, que é clorofluorcarbono, são 3 moléculas de cloro, tá? São 6 átomos de cloro, faz a liberação de um cloro. Esse cloro fica isolado. Esse cloro não quer ficar isolado. O que ele faz? O cloro ataca o ozônio. Quando ele ataca o ozônio, ele transforma em óxido de cloro, ClO, e transforma o ozônio em oxigênio. Esse oxigênio não tem proteção, não faz proteção contra a radiação, tá? Só que se isso fosse, só acontecesse isso, estava bom, mas não. O que acontece? O cloro, ele quebra o ozônio e depois ele joga o oxigênio fora, tá? E vai quebrar mais ozônio, ele não para. Um único átomo de cloro pode quebrar muitas moléculas de ozônio, então esse é um grande problema. E o ozônio também ele pode ser decomposto pela radiação, pode se formar pela radiação. Mas a taxa de decomposição dele na presença do cloro é muito maior do que a taxa de formação. E isso gera o buraco da camada de ozônio, tá? Então, ó, oxigênio, o oxigênio sozinho, tá? O átomo de oxigênio. Na presença do ClO, que se formou aqui, esse oxigênio sai do Cl, do cloro, vai formar uma molécula e libera o cloro. Aí o cloro faz o quê? Ele vai lá e ataca outra molécula de ozônio. E isso vira um ciclo que vai aumentando a degradação do buraco da camada de ozônio, tá? Então, gente, lembrando só que camada de ozônio não é um buraco, é uma região onde ela está mais rala e isso permite a passagem da radiação, aumentando o risco de câncer de pele, tá bom? Como é que eu vou prevenir isso? Através da utilização de filtro solar, né? Não se expor tanto à radiação, para não ter as consequências maiores que é o câncer de pele, e a tecnologia em si está se encarregando disso, a tendência é que esse buraco suma, ou ele retorne, né, a camada à sua espessura original, porque está assim diminuindo a emissão de gases de buraco da camada de ozônio. O efeito estufa vai ser muito pior ou muito mais difícil de controlar, né, do que o buraco da camada de ozônio. Só lembrando que efeito estufa é um fenômeno natural, sempre aconteceu, independente do homem. O que está acontecendo no momento, pelo efeito antrópico, é o agravamento do efeito estufa, o aquecimento global como um todo. Tá bom, gente? Então aqui depois vocês dão uma olhadinha nesse ciclo do oxigênio, tá? Mostrando a parte de evaporação, né? Onde eu vou encontrar, na respiração, na fotossíntese e ao ciclo do oxigênio como um todo. Beleza? E aí eu vou encerrar a nossa aulinha. Tá bom? Vou encerrar nesse momento. Eu queria pedir para que vocês se inscrevam no canal, dão curtida aqui, um like no vídeo e ative o sininho de notificações, tá? Na próxima aula eu falarei sobre o ciclo do nitrogênio na continuação da nossa playlist de ecologia, beleza? Valeu, moçada, um grande abraço.